Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília. Chegando com as informações do Cruzeiro nesta terça-feira, e hoje a CBF sorteou os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruzeiro conheceu não só o adversário da próxima fase, como o caminho que vai ter pela frente caso queira chegar à final e conquistar o troféu. O adversário será o Atlético, o maior rival do Cruzeiro, será o adversário dessa fase quartas de final. Os jogos vão acontecer nas semanas dos dias 27 de agosto e 11 de setembro, com o jogo de ida sendo na Arena MRV e o jogo decisivo no Mineirão. Mais um capítulo desse confronto que já aconteceu outras duas vezes na Copa do Brasil, uma vez em 2019, quando o Cruzeiro levou a melhor também na fase quartas de final, e outra vez no ano de 2014, aquela época as equipes fizeram a final e o Atlético levou a melhor. Quem avançar para a semi fatura cerca de 9 milhões de reais, Cruzeiro que já faturou mais de 10 entre terceira fase e oitavas de final. Ainda falando sobre o clássico, muita gente se pergunta se há a possibilidade de duas torcidas. Pelo menos por hora segue válido aquele acordo firmado entre as duas administrações lá no começo de 2024, quando o Cruzeiro inclusive ainda era gerido pelo Ronaldo. Ficou firmado até o fim deste ano que todos os clássicos sejam disputados com torcida única, ainda que o Pedro Lourenço seja de uma vertente diferente, seja defensor das duas torcidas, até mesmo de clássico meio a meio sendo disputado no Mineirão, mas esse é um cenário bastante remoto. Caso as gestões queiram duas torcidas, 90-10, ainda vai precisar de uma conversa junto com as forças de segurança. Eu lembro para você que esse boletim é um oferecimento do Laboratório Santa Cecília desde 1971, cuidando de você e de toda a sua família, unidades em Lavras e em toda a região, e RW Peças e Pneus. E olha, o tão sonhado atacante de velocidade está próximo de fechar com o Cruzeiro. Estou falando do atacante Luiz Sinisterra, de 26 anos, que pertence ao Bournemouth, da Inglaterra. O jogador é colombiano, passou pelo futebol da Colômbia e também pela seleção colombiana. Só fazendo aqui uma breve contextualização para você conhecer um pouco mais sobre o Sinisterra, ele tem como característica a velocidade e a jogada individual, joga um pouco mais pelo lado esquerdo do ataque e já teve grandes momentos na carreira. Em 2018, ele se destacou pelo Once Caldas e foi contratado pelo Feyenoord da Holanda por cerca de 2 milhões de reais, ou melhor, 2 milhões de euros. Depois de alguns anos na Holanda, ele seguiu crescendo e se destacando até despertar o interesse do Leeds da Inglaterra no meio de 2022 e foi contratado por 25 milhões de euros pelos ingleses. Do Leeds, ele foi para o Bournemouth e no Bournemouth ele está desde o meio do ano passado. Em uma temporada ele tem 35 jogos com 4 gols e outras 4 assistências, acabou sofrendo uma lesão na reta final da última edição da Premier League e o Cruzeiro, vendo essa brecha, fez uma investida pelo jogador e, ao que tudo indica, a negociação deve ter um desfecho positivo nos próximos dias. Sinisterra, dando certo essa contratação, será o primeiro reforço do Cruzeiro nesta janela de meio de ano. O Pedro Júnior, que é vice-presidente de futebol do Cruzeiro, disse que as movimentações nesta janela serão poucas, mas serão pontuais. Essas são as informações do Cruzeiro. E só um detalhe, os valores dessa negociação ainda não foram divulgados, mas é um jogador de Europa, de 26 anos, então vai demandar um investimento legal por parte do Cruzeiro. Agora sim, essas são as informações da equipe celeste nesta terça-feira. Rafael Mendonça para o Lavras TV. Boletim do Cruzeiro. Oferecimento Autopeças e Pneus RW e Laboratório Santa Cecília.